Boa tarde, meus irmãos. A paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Nossos agradecimentos à Casa de Albino Teixeira por esse convite que nos contemplou muito para falarmos sobre o nascimento de Jesus nos nossos corações. Há mais de 2000 anos, nessa mesma data de 25 de dezembro, nós comemoramos e rememoramos a Boa Nova. Jesus nasceu. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais no significado desse evento, que foi o evento mais importante que já nos aconteceu aqui na Terra. Houve toda uma programação do plano espiritual, desde quando Maria foi convidada para ser a mãe de Jesus. Joaquim e Ana, que seriam os pais de Maria aqui na Terra, foram convidados em sonho, eles já eram idosos, foram convidados em sonho para participarem desse evento maravilhoso, e eles aceitaram ser os pais de Maria. Tudo isso dentro de uma organização, de um planejamento divino, para que nós pudéssemos ter a graça de receber no nosso seio aqui da humanidade a vinda de Jesus. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele traz para nós a seguinte informação. Na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de lançar no tempo e no espaço os pródromos da vida da matéria em ignição do planeta. A segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor, a vinda de Jesus à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Era o nascimento, a programação, o planejamento divino do nascimento de Jesus aqui na Terra. Jesus é um desses membros dessa comunidade e responsável pelo nosso planeta. Tudo que acontece no nosso planeta. Então, essa informação de Emmanuel, ela é de extrema importância para todos nós, porque vem nos dar a certeza de que tudo, absolutamente todos os eventos que acontecem na Terra, obedecem rigorosamente a um planejamento divino. Não existe acaso nos trabalhos e nos fenômenos que acontecem no mundo e no universo. Então, nós vamos ver que essa comunidade de espíritos puros, elas já nos antecederam em termos de evolução aqui na Terra. Hoje são os co-criadores maiores do Pai. Então, por essa informação, nós já podemos perceber que o nascimento de Jesus aqui na Terra foi um evento cósmico, que houve um planejamento minucioso, detalhado, de todo o processo que seria para ele descer e se manifestar entre nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 8 a 11, o evangelista vai fazer um breve relato para nós sobre esse grande acontecimento. Havia alguns pastores de Belém que estavam no campo durante as vigílias da noite, guardando o rebanho no exato momento do nascimento de Jesus.
veio um anjo do Senhor sobre eles, e eles se viram cercados do resplendor pela glória do Senhor, e tiveram um grande temor. No versículo 10 e 11, o evangelista vai trazer para nós: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Ele continua nos versículos 13 e 14, dizendo que no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esses 4 versículos do evangelista de Lucas, eles estão demonstrando para nós toda a grandeza, a magnificência, a participação do plano espiritual, a movimentação espiritual expressa na chegada de Jesus aqui na Terra. E são esses versículos que vão nos subsidiar para a reflexão da noite, da tarde. Sobre o verdadeiro significado do Natal, conforme as orientações e análises que a espiritualidade hoje, que nos assiste, nos traz a compreensão, o entendimento da grandeza que foi e o significado que deve ter para nós o nascimento de Jesus aqui na Terra. Então, nós vamos analisar por partes. No livro Seara do Mestre, na primeira edição, 1951, é um livro que foi editado pela FEB. Vinícius nasceu em 1878 e faleceu em 1966. No capítulo chamado Considerações sobre o Natal, analisando esse primeiro texto, ele traz para a nossa reflexão: na cidade de Davi acaba de vos nascer. Nesse vos nascer está toda a importância da transcendência do Natal. Ele nasceu para mim. Ele nasceu para cada um de nós. Não se trata simplesmente de um fato histórico, de caráter genérico, mas particularmente algo que me diz respeito, que me atinge, que me afeta. O que significa esse nascimento de Jesus para cada um de nós? E por que isso me diz respeito, me afeta, me atinge? Porque o nascimento de Jesus traz para todos nós o marco de uma nova era, a era crística do amor. Havia finalizado a era mosaica e inicia-se a era cristã. E o próprio Jesus é que vem trazer para nós todos os ensinamentos para que nós pudéssemos colocar em prática as suas lições de amor aqui na Terra, processando uma transformação que todos nós desejamos, porque é só através dessa transformação, cada um de nós, é que nós vamos conseguir conquistar a paz universal. Vinícius reforma para nós, reforça para nós. A obra redentora do Nazareno só tem início e eficácia quando individualizada. Nós fazemos ainda um pouco de confusão, porque nos foi passado ao longo da nossa história que Jesus nasceu como nosso Salvador. Tomou sobre os seus ombros todos os nossos pecados, entre aspas, né? E morreu na cruz para nos salvar.
Então, a partir de essa concepção, nós não precisamos fazer mais nada. Jesus já veio, já nos salvou. E nós agora não precisamos trabalhar em direção de nada. Mas o Vinícius ainda nos esclarece. Ver em Jesus o Redentor, o Salvador do gênero humano e encará-lo como meu Redentor pessoal são coisas muito diferentes. Essa palavra redenção significa ato ou efeito de redimir, significa libertação, resgate do gênero humano por Jesus Cristo, salvação. Mas o próprio Cristo deixou para nós um registro no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, quando ele já se despedia dos discípulos para voltar ao plano espiritual, ele disse para eles e para todos nós: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fazendo aqui um convite para que cada um de nós saíssemos da multidão, tomássemos a consciência de nós mesmos e fôssemos seguir os seus ensinamentos, trabalhando o Evangelho dentro da nossa intimidade, introjetando os seus ensinamentos de amor, para que nós pudéssemos, então, dar o nosso testemunho de seguir esse caminho, essa verdade e essa vida, a vida de plenitude, uma vida de transcendência, que é a nossa vida imortal, como espíritos imortais que somos. Portanto, o Vinícius ainda nos alerta. O Natal que nos deve interessar, o seu verdadeiro significado, de modo íntimo e particular, é aquele que se consumará em nós, mediante a nossa vontade e a nossa determinação, trabalhando a simbologia do estábulo e da manjedoura como a conquista de virtudes essenciais para a nossa espiritualização e o nosso aperfeiçoamento. Esse é o Natal que deve nos interessar. É o Natal que fala dentro do nosso coração, quando nós nos permitimos pela nossa vontade, pela nossa determinação, nós permitimos o nascimento de Jesus no nosso coração. A conquista das virtudes essenciais para a nossa grande trajetória evolutiva, para a nossa individuação, para nós sairmos da multidão e tornarmos-nos co-criadores com Cristo, em condição de co-criadores menores, para nos tornarmos, no futuro, co-criadores maiores. Que virtudes são essas? Jesus deixou muito claro para nós, desde o seu nascimento na manjedoura, a simplicidade, a humildade, o desapego das coisas materiais, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, porque tudo isso é que bloqueia essa entrada de Jesus no nosso coração. É que não permite que Jesus entre triunfalmente nos nossos corações. Nós bloqueamos a entrada dele com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com o nosso apego às questões materiais. E o Vinícius continua que a transformação social há de ser a soma das transformações pessoais. Por isso é que cumpre individualizarmos o nosso Natal, tomando cada um esse acontecimento em sentido particular e restrito, considerando o Natal como um caso pessoal. O que eu posso fazer hoje para permitir o nascimento de Cristo dentro do meu coração? E a partir desse momento, dessa tomada de consciência,
é que nós vamos ter condições de abrir a nossa mente, os nossos sentimentos, para a entrada de Jesus, fazer morada nos nossos corações. No capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz para nós, através da psicografia de Chico Xavier, que, com a vinda de Jesus, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Todos nós recebemos esse código. Não houve escolhas de A, de B, não. Todos nós temos acesso a todos os ensinamentos, a esse código de vida, de fraternidade que Jesus trouxe para nós. Cada um de nós tem recebido esse código de acordo com o nível de maturidade espiritual que cada um de nós já conseguiu alcançar. Mas ele deixou esse código para nós seguirmos. Então, cada um de nós é que vai, no seu tempo certo, na sua condição espiritual já conquistada, abrir o coração para interiorizar esses ensinamentos e vivenciar esses sentimentos maiores, que vão demonstrar o nascimento do Cristo nos nossos corações. E essa demonstração, ela vai acontecer a partir da prática da caridade e da humildade na nossa vida. A caridade é o amor, o amor é a caridade em movimento. Portanto, é um treinamento para nós praticarmos a lei de amor. E para nós praticarmos isso, nós já vamos ter que ampliar o nosso entendimento de quando Jesus disse para nós: quando lhe bateres numa face, mostre-lhe a outra. Essa outra face é exatamente a face crística. É a face que nós já temos no nosso coração, muitos dos ensinamentos de Jesus trabalhados na nossa intimidade, que nos faz entender a grandiosidade que é mostrar esse entendimento, a compaixão, o respeito pela dignidade e pelo adiantamento do outro. Nós já estivemos naquele lugar que ele está, muitas vezes por ignorância da nossa parte, que é esse irmão que nós estamos convivendo com ele hoje e que está nesse lugar, merece também todo o nosso respeito, toda a nossa compaixão e merece que nós nos demos as mãos para caminharmos juntos nesse processo de libertação, do amor que liberta. Vamos entender também por que Jesus dizia assim: ama os vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem e caluniam, reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho. Tudo isso faz parte desse código de fraternidade universal que Jesus veio para nos ensinar. E exortando-nos a essa transformação interna. Uma transformação que vai nos libertar dos grilhões que nos acorrentam, com reencarnações complexas, difíceis, com esses grilhões que trazem tantos sofrimentos e tantas dores para todos nós. Então, nós formamos um círculo vicioso. É preciso que agora a gente saia desse círculo vicioso, compenetre desses ensinamentos através do nascimento de Jesus nos nossos corações. Emmanuel continua nos esclarecendo. O Cristo espalhou, desculpa, desculpem, gente.
o Cristo espalhou as mais claras visões para todos nós da vida imortal, ensinando-nos, a nós todos, criaturas terrestres, que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Nós somos seres imortais. À medida que nós vamos tomando essa consciência cada vez mais profunda nas nossas vidas, na nossa vida futura, nós vamos, continuando a nossa evolução, né? Nós podemos reencarnar em pátrias, famílias, leis diferentes, de tudo que hoje nos abriga aqui na Terra. Na verdade, nós não temos ideia a quantas famílias nós já pertencemos, quantos pais, quantos irmãos, quantas famílias nós já pertencemos e construímos ao longo das nossas múltiplas existências. Hoje nós identificamos esses irmãos através das afinidades que muitas vezes nós encontramos ao longo da nossa vida, na vida profissional, na vida institucional, na própria vida da família. Então, nós não temos razão absolutamente nenhuma diante desse quadro que Jesus mostrou para nós o tempo todo. Nós somos seres espirituais, nós somos seres imortais. Portanto, por que os conceitos e os preconceitos, os conceitos, hábitos errôneos e os preconceitos? Nós hoje estamos dentro de um país, amanhã poderemos estar dentro de outro completamente diferente. Podemos estar dentro de uma etnia, amanhã outra completamente diferente. Então não há razão, nós não podemos fechar o nosso coração ao Cristo por essa questão de preconceitos, que isso vem atrasando em muito a nossa caminhada evolutiva. E nós temos exemplos de primeira grandeza registrados no Novo Testamento, e Vinícius vai nos falar sobre esses irmãos nossos espíritos que já nos antecederam na esfera espiritual e já se tornaram modelos para nós de primeira grandeza. No capítulo do livro Em Torno do Mestre, o capítulo que chama Cristo Nasceu? Onde? Quando? O Vinícius vem trazer para nós, a primeira fala dele é de Saulo, que era Saulo e se tornou Paulo. Nós sabemos que Saulo, como Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, né? Com muitos crimes, com muitas mortes, com muitas tragédias cruéis na perseguição que ele fazia aos primeiros cristãos. E nós vamos ver Saulo a caminho de Damasco, quando ele estava indo para perseguir cristãos de Damasco, que ele cai do cavalo e escuta aquela voz suave, que vai fundo no seu coração. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daí, o Saulo, que se transforma em Paulo, ele se condiciona a uma rendição completa e incondicional, envolvido por essa luz divina do Cristo. Tornou-se o maior apóstolo dos gentios. E hoje ele continua como um grande apóstolo, com as cartas e continuando a prestar esse apostolado que tem nos ensinado aberto tanto o nosso entendimento a respeito dos ensinamentos do Cristo. Temos o segundo exemplo, a Madalena. Nós sabemos que a Madalena era uma cortesã, assediada por muitos homens, né? E o nascimento do Cristo no seu coração despertou-a para uma vida nova, com a qual até então ela jamais havia sonhado. Jesus desperta um amor no coração dela, com o qual ela nunca havia pensado que houvesse possibilidade de haver no coração de alguém. Segundo Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 93, Emmanuel fala que Madalena
violentou-se mais do que Paulo na sua transformação crística, porque o Paulo era um apaixonado pelas leis e Madalena pelos vícios. Então, Madalena reconheceu o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. E ela processou, a partir do nascimento do Cristo, no seu coração, ela processou toda uma trajetória de rendição também ao Cristo Jesus. Depois nós temos o exemplo do Pedro. Pedro falou com Jesus que não negaria ele de forma alguma. E Jesus fala com ele: antes que o galo cante a primeira vez, tu já terás me negado 3. E ele assusta com aquela afirmação de Jesus. Mas, para Pedro, Jesus nasceu no seu coração no átrio do Paço de Pilatos. No momento em que o galo, cantando pela primeira vez, ele já havia negado Jesus 3 vezes. Aquele momento ele acordou a consciência para a verdadeira vida, a vida espiritual. Uma negação que se transformou em atitudes positivas e afirmativas, defendendo a justiça e proclamando a verdade crística. Um medo que na época ele negou porque ele teve medo, mas que se transformou numa grande coragem. E ele se transformou num grande apóstolo que direcionou a casa do caminho, onde ele abrigou os primeiros cristãos. Nós poderíamos citar outros personagens, que conviveram com Jesus, testemunharam a vida transformada a partir do nascimento de Cristo em seus corações. Nós poderíamos citar Tomé, Zaqueu, Lázaro, Judas, Dimas, considerado aquele bom ladrão, e outros mais. Mas este é o fenômeno que acontece com cada um de nós, quando nós permitimos, abrimos o nosso coração para o verdadeiro nascimento de Jesus na nossa intimidade. E esse nascimento de Jesus em nossos corações, ele vai acontecer em circunstâncias diferentes. Hoje nós estamos lidando com a pandemia, e diante da pandemia, com certeza, muitos corações se abriram para esse nascimento real do Cristo na nossa intimidade. Porque, diante das perdas de várias naturezas, muitas perdas de entes queridos, que essas perdas nos levam a pensar, repensar, e agora, para onde foram, com quem foram, para onde foram, fazer o quê, foram fazer o quê, e nós que ficamos. Tudo isso nos leva a reflexões mais profundas na nossa vida e nos faz, de repente, abrir o nosso coração para a entrada de Jesus com o seu consolo, quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele diz na sequência: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, recomendando-nos a mansuetude diante das vicissitudes da vida e a humildade para resignarmos-nos com a vontade do Pai, diante das perdas, diante das enfermidades, diante das dificuldades de toda a ordem que nos visitam, os relacionamentos difíceis em família. Tudo isso é razão e motivo para nós nos compenetrarmos um pouco mais aprofundadamente sobre a representação de Jesus em nossos corações. Segundo Emmanuel, no capítulo 12 do Caminho da Luz, esse capítulo é a vinda de Jesus. Ele traz para nós que o que nós não conseguimos aprender com amor, a dor completará as obras generosas da verdade cristã,
porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. É aquele afã, aquela disputa pelos bens materiais, essa querer viver de aparências, muitas vezes, né? Então, a luta pela vida material embaçou a nossa visão espiritual, nos impedindo de permitir que Jesus nasça no nosso coração. Voltando ao Vinícius, no livro Na Seara do Mestre, o Vinícius vem trazer para nós que o Natal do divino enviado, Jesus, é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã e de sempre. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegamos a entendê-lo, assimilando em espírito e verdade o seu verbo incomparável. Quando o Vinícius fala que ele repete todos os dias o nascimento dele, é porque para cada um de nós esse momento chega, de alguma forma. Então não é só o dia 25 de dezembro que nós comemoramos, fazemos essa festa coletiva, representando esse nascimento de Jesus tão significativo para todos nós na Terra, que o Natal de Jesus deve ser comemorado. O Natal dele acontece todos os dias. Cada dia que nós abrimos os olhos de manhã para nós, é oportunidade desse nascimento de Jesus em nosso coração. Com a gratidão, tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir, olhos da alma, ouvidos da alma, para que nós possamos entender a grandeza do que é nos aliarmos ao Cristo. Os versículos 13 e 14 do capítulo 2 de Lucas, quando ele fala, os anjos falam glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, esse é um hino que nós deveríamos entoar todos os dias da nossa vida. Render glória a Deus, paz na terra, boa vontade aos homens, porque Deus, com a sua misericórdia infinita, permitiu que Jesus viesse até nós, trazendo-nos essa grande lição de amor. E no livro Fonte Viva, o Emmanuel, analisando Chico Xavier, aliás, através da psicografia do Chico Xavier, analisando essa fala, ele fala assim para nós que as legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência, não declaravam o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. A linguagem de Jesus, a sua postura, o seu comportamento, a sua conduta, a sua exemplificação, sempre foi de amor, de fraternidade, de solidariedade. Nós estamos num momento riquíssimo para nós colocarmos esses ensinamentos em prática, não só pela proximidade do Natal, que naturalmente já desperta em nós esse sentimento de uma forma mais profunda, de fraternidade, solidariedade, mas por esse momento que nós, como coletividade humana, atravessamos. O planeta inteiro está passando, todos nós passando pela mesma experiência. Então, que nós possamos, se não pudermos fazer muita coisa, que nós elevemos o nosso pensamento ao Pai em oração, glorificando a misericórdia divina que nos permite hoje compreender, entender o porquê de estarmos como coletividade passando por esse momento ímpar nas nossas vidas. Jesus trazia consigo, continua Emmanuel, a mensagem da verdadeira fraternidade. Derramava-se naquele momento o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. Precisamos trabalhar com a nossa vontade, direcionando-a para o bem. Trabalho no bem de forma ímpar, sem
é incondicional. Jesus disse que era para nós aprendermos a amar como Ele amou. O amor dele foi sempre incondicional. Não tinha nada de diferença de status, de jovem, de gênero, nada disso. Era um amor incondicional. E assim nós queremos ampliar aqui o nosso desejo de que nós possamos construir essa paz, essa fraternidade, com esse amor que Jesus transbordou do seu coração para os nossos corações, abrindo-nos com boa vontade para vivenciarmos essa verdadeira fraternidade, essa verdadeira solidariedade, que são a expressão da comprovação do nascimento e da presença do Cristo em nossos corações. É o trabalho de cada um de nós. Que nós possamos, com o Espírito iluminado pela luz crística, fazermos do estábulo simples o nosso próprio espírito, trabalhando os valores mais essenciais da vida. Desejo um maravilhoso nascimento de Jesus em cada um desses corações que hoje estão nos ouvindo e que Jesus amplie cada vez mais o nosso sentimento de amor uns aos outros. Que nós possamos festejar o Natal, comemorar o Natal, presentear no Natal uns para com os outros, reunirmos em família, confraternizarmos, mas sem esquecer o verdadeiro significado do nascimento de Jesus em cada um dos nossos corações. O maravilhoso nascimento de Jesus em todos os corações. Fé, alegria e paz para todos. Mais uma vez, os nossos agradecimentos à Casa de Albino Teixeira. Um grande beijo nos corações. Que Jesus os abençoe a todos. Muita paz.